Tânia. Boa noite, Tânia. Idelberto. João, Tati. A todos vocês, boa noite. Célia Oliveira, boa noite. E bem-vindos. Boa noite. Ana Maria José, boa noite, seja bem-vinda. Fátima e Cleison. Fátima, Cleison, boa noite para vocês. Maria José, boa noite para o senhor. Boa noite para os irmãos. É isso aí, Maria José, boa noite. Jaque. Uberlande Lopes. Bem-vindo, Uberlandes. Seu Augusto. Deus te abençoe, querido. Augusto. Estamos aí, hein, Augusto. Janaína Borba. Janaína Borba, bem-vinda. Como sempre, né, Janaína? Deus te abençoe. Maria José falou que está frio em Aimorés. Frio? Aqui também está frio, Maria José. Frio e chovendo. Já compartilhou? É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, hein? Vamos evangelizar esse mundo aí que está acabando, hein? O Adilson. Adilson. Firme e forte, Adilson. Gilberto. Bem-vindo, Gilberto. Pessoal, compartilhar. Isso aí. Nívia. Rodrigo, né? Fala, Nívia. Boa noite, Nívia. Dá um abraço aí no Rodrigo. No Rodrigão.
Seu Oswaldo, estamos aí, estamos junto. Ela falou que vai dar um recado para ele. Um abraço. Dona Terezinha. Isso aí, dá um abraço no Rodrigo. Miriam, Caroline, Miriam do Ferreira, Caroline, José Nilson. Juliano Luiz Borba. Bem-vindo, Juliano. Tânia Regina. Marcos Juscelene. Firme, Marcos. Juscelene. Jamile. Gabriel. Dona Ilma, seu Getúlio. Luiz Fernando, Kelly. As pessoas estão entrando aí que a gente não está vendo, hein? Sejam bem-vindos todos. Thaís do Gessé. Bem-vindos. Benjamin, boa noite. Boa noite, Benjamin. Brenda. Boa noite também, Brenda. Daqui a pouco vem ali eu falar, levantar o braço. Miriam Luciano. Bem-vindo. Deus abençoe. Maria José botou aí, será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Já estamos quase chegando lá, Mariana. Já estamos quase chegando a todas as nações do mundo.
Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos agradecido, ó Pai, pela grandiosidade do teu amor revelado a cada um de nós. Pelo cuidado, ó Deus, que tu tens tido, pela proteção, ó Pai, pelas bênçãos derramadas na vida de cada um de nós. Esteja abençoando, ó Deus, todo aquele que está nos ouvindo nesse instante, aqueles que já têm a tua palavra, aqueles que já são convertidos por ti, ó Pai, que a tua palavra venha nos edificar hoje. E aqueles que ainda não conhecem a Jesus, ó Pai, que não tiveram uma experiência de salvação com ele, nós clamamos a ti, ó Deus, que esse seja um momento de oportunidade para cada pessoa que ainda não tem Jesus no coração. Abençoe a vida, ó Pai, de todos nós. Abençoe a vida, Senhor Deus, daqueles que precisam da tua salvação. Pai eterno, muito obrigado por esse momento que vamos passar aqui, com essa liberdade que ainda temos. Esteja conosco, fortalecendo e orientando. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, como a proposta de ensino nosso para terça e quinta tem sido estudar as bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós vamos tentar estudar o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, como os irmãos sabem, começa no capítulo 5 e termina lá no final do capítulo 7. E nós já estudamos uma bem-aventurança. Evidentemente tem uma ou duas bem-aventuranças a mais aqui que nós já estudamos. Mas nós vamos estudar aquela que não estudamos ainda. E hoje estamos em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram. Como eu já disse para os irmãos, as bem-aventuranças fazem parte do caráter do verdadeiro cristão, do crente salvo por Jesus Cristo naquela cruz. Nós temos essas características. Por isso Jesus nos chama de felizes, por isso que ele nos diz que somos bem-aventurados. Só que entre nós sermos e a realidade da nossa vida pode acontecer alguns obstáculos, alguns temperamentos que não mudam, algumas coisas que têm que ser tratadas ao longo da nossa vida. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos traz esta palavra. E hoje nós vamos estudar bem-aventurados que choram porque serão consolados. Uma das características importantes que a gente começa a ver, meus irmãos, que é difícil hoje de ver alguém chorando por seus pecados, né? Ou chorando porque pecou. Se eu fizesse essa pergunta para você agora, você chorou porque pecou? Pecou hoje, pecou ontem, que pecou contra o Senhor Deus, pecou contra o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está na nossa vida. Quantas vezes nós não choramos mais pelo nosso pecado. Por isso nosso tema de hoje é não há mais lágrimas, não há lágrimas. Isso é uma realidade, irmãos. As pessoas estão vivendo hoje em dia de uma forma muito diferente, porque ninguém consegue chorar mais por seus pecados. E também não choram pelo pecado da queda do irmão, do fracasso espiritual do outro irmão. Nós não sentimos essas questões hoje como deveríamos, com uma grande demonstração de um envolvimento espiritual, emocional, intelectual, psicológico, todo envolvido na nossa vida cristã. É muito importante nós estudarmos para podermos verificar aonde nós estamos, a que nível nós estamos dos nossos sentimentos para com as coisas de Deus. Porque ninguém é responsável, ninguém responde por seus atos. Será que é isso? Será que uma pessoa hoje se sente não responsável por aquilo que faz? Não se sente responsável pelo irmão? Não se sente responsável pelos seus próprios atos? Mas será que ninguém sente mais nada, meus irmãos? As pessoas estão se tornando frias. As pessoas estão se tornando pessoas realmente calculistas, muito egoístas, né? O amor de fato não está imperando como deveria imperar pela igreja, demonstrar pela igreja, né? Na verdade, para onde foi o sentimento de tristeza quando pecamos, né? Quantas vezes nós pecamos e simplesmente dá a impressão que nós passamos um pano em cima assim, ó, nem limpamos direito, né? E não estão preocupados, não. Estão tocando a vida a si mesmo. O que aconteceu com esse sentimento?
que está acontecendo conosco como crente, como pessoas salvas? Onde está a nossa sensibilidade? Parece que nós estamos ficando cauterizados. Os acontecimentos, o aumento da injustiça, não é? Da maldade, tem cauterizado a igreja. Tem alguns que não conseguem mais, porque tem muita coisa ruim acontecendo e parece que o coração vai se transformando num coração de pedra. Não é verdade? Nós vamos ver hoje o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através desse princípio. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram por seus próprios pecados e bem-aventurados que choram pelo pecado do próximo. Né? Então, irmãos, a primeira característica, o primeiro ponto que nós vamos destacar é que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, versículo 12, ele disse uma frase: porque o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, esse é um dos sinais da proximidade da volta de Cristo. O amor vai se esfriar, as pessoas não vão mais ligar tanto assim pelas pessoas. Não é? Não vão mais ter aquele sentimento de ajudar, de se preocupar, de viver em prol da vida do outro. Né? O amor se esfriará de quase todo, e glória a Deus que ele disse de quase todos e não disse de todos. Viu? O amor se esfriará, o pecado esfria o coração do homem. O pecado apaga o amor. Nós temos que estar constantemente em comunhão com o nosso Deus, buscando em oração, vigiando, para não perder o amor pelas pessoas, para não perder o amor, inclusive por nós mesmos. Quando Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo, é porque nós nos amamos. Né? Nós não queremos as coisas ruins para nós. Mas Jesus disse que o amor se esfriará de quase todos. Porque o pecado vai aumentar muito, a agressividade vai aumentar muito, a maldade vai permear a terra, muitas ofensas a Deus, muitas ofensas, muitas brigas, muitas guerras. E estas coisas, meus irmãos, ela tem uma tendência de esfriar o coração do homem, de tornar o coração do homem mais bruto. O homem se torna mais bruto. E podemos correr o risco realmente de não chorarmos mais pelos nossos pecados, porque realmente nós nos tornamos pessoas indiferentes com relação a isso, tá? Quando não sentimos nada, meus irmãos, é porque estamos distante de Deus. As pessoas que conviveram junto com Jesus, muito próximo de Jesus, conseguiram aprender o quanto que Jesus se dedicou à vida humana, o quanto Jesus se dedicou à vida das pessoas. A Bíblia registra que havia multidões que ele se compadecia, né? Os irmãos lembram quando ele entra em Jerusalém, ele para e chora. A Bíblia diz isso. Jesus chorou, né? Jesus chorou na entrada de Jerusalém e diz para ela: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta seus pintainhos e vocês me rejeitaram e não quiseram. Porque Jesus estava vendo lá na frente o que ia acontecer com as pessoas que rejeitam a ele, com as pessoas que esfria-se por dentro, para as pessoas que não conseguem amar, né? As consequências são terríveis. E Jesus, ele chorou. Ele chorou também na morte de Lázaro, estão lembrados? Na ressurreição dele? Mateus 11. Pois é, lá Jesus Cristo chorou, porque viu ali o quê? As consequências que o pecado traz sobre a vida do irmão. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou, porque ele viu um amigo dele, tá? Aquele estado de morte ali, morto, porque o pecado, aquilo ali era a obra do pecado. Aí ele chora, porque o pecado fazia isso, e é por isso que ele estava ali. Ele chorou, ele sentiu o porquê dessa desgraça humana. Nós temos que botar uma coisa no nosso coração, queridos, que a desgraça humana ela vai estar aumentando, o amor realmente está se esfriando. Nós olhamos para as pessoas hoje com indiferença. Nós olhamos hoje para as pessoas que consideramos mais pecadores do que nós. E não conseguimos amar. Os viciados em droga, nós não estamos mais... isso aí tem mais jeito, né? O homossexualismo, as prostitutas, o pecado, pessoas ruins, pessoas más, pessoas violentas, né? E o amor realmente está levando um banho de água fria.
Tá se esfriando lentamente, tá se esfriando. Aí Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso mesmo, queridos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, tá? Não choramos, meus irmãos, porque o pecado não incomoda mais. Uma característica importante que nós temos que estar observando no nosso coração o pecado parece que não está incomodando mais as pessoas. Uma pessoa peca, ela se esquece que ela está afrontando a Deus, aquele que o ama, aquele que deu o filho dele numa cruz. Pois nós pecamos e achamos que isso aí não tem problema nenhum pecar. Que não tem problema nenhum. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão e pedir perdão seriamente. Sentir tristeza de coração. Sentir profundamente. Porque nós pecamos a pessoa que mais nos ama, mais gosta de nós, mais cuida de nós. É aquele que abençoa nossos filhos, abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa e abençoa aquela reunião de família no sábado, no domingo, aquelas festas de família agradáveis na vida do povo de Deus. O Senhor está ali abençoando e de repente nós achamos que podemos pecar e simplesmente considerar um fato comum. Na nova criatura, na nova pessoa que nós somos, não existe mais um pecado comum. O pecado da nova criatura, ele atrapalha a vida dela. O pecado da nova criatura, ele é sentido por dentro. Ele não quer pecar, ele peca porque é pecador, foi fraco em determinado momento. Quando o pecado se torna, meus irmãos, precioso demais para nós, nós começamos a desenvolver nós vamos indo a um ponto de ausência de sentimento por aquilo que nós fazemos de errado com relação ao nosso Deus, com relação ao nosso próximo. Quantas vezes nós estamos errando com o próximo, sendo injusto, né? Quantas vezes, às vezes nós nos empolgamos aí, falamos coisas que não devia das pessoas, né? Ou às vezes falamos coisas que é pecado, vai descobrir que era uma calúnia. Mesmo assim, tem poucas pessoas que vão lá pedir perdão. Quantos pensamentos nós desenvolvemos para as pessoas que a pessoa não sabe, mas o Senhor Deus sabe que nós estamos desenvolvendo ou realmente estamos pensando daquela forma. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós vamos para a igreja cantar louvor a Deus, com aquele sentimento no coração, e vamos lá cantando, pensando que nós podemos enganar Deus. Não podemos, queridos, não podemos enganá-lo. Aquele culto, aquele louvor não é aceito por ele, porque está embasado em questões pecaminosas. Deus não vai aceitar. Nós temos que nos reconciliar, nós temos que pedir perdão, nós temos que buscar uma mudança radical, nós temos que desenvolver esse sentimento de relacionamento, esse sentimento num relacionamento onde nós estamos comprometidos com a pessoa, estamos comprometidos com Cristo, estamos comprometidos com Deus, estamos comprometidos na palavra. Uma pessoa que se esforça a viver a palavra, quando ela erra, ela obrigatoriamente ela sentiu que errou o alvo, ela pecou, ela não pode se sentir feliz com isso. Né? Porque se uma pessoa que não chora pelos seus pecados, daqui a pouco está feliz porque pecou. Sim, meus irmãos. É muito fácil chegar a um sentimento de alegria. Né? Começa a desenvolver sentimentos que não vai acontecer nada, que não vai realmente não machucou ninguém. As pessoas tornando-se frias, elas se tornam brutas, elas se tornam pessoas difíceis de se lidar. O amoroso, o carinhoso, ele é diferente, ele é querido, ele é chegado. Podem notar isso, tá? Numa família onde você vê filhos, que a impressão que dá às vezes que os pais gostam mais de um filho do que do outro, mas que na realidade não é nada disso, é porque tem filhos que são carinhosos. Nós gostamos disso. O ser humano, ele tem até os animais gostam de carinho. Não é verdade? Aí a pergunta que surge: onde está esse sentimento? Está se esfriando? Está realmente sumindo no meio do nosso coração? Está indo embora? Não estamos nos distanciando de Deus? Temos que nos preocupar com esse sentimento. Temos que andar com o nosso coração ligado no Senhor Deus. E o maior vigia de nós mesmos somos nós.
Quem vigia-nos é nós mesmos. Nós é que sabemos, nós e o nosso Deus é que sabemos o que temos no nosso coração. Se estiver esfriando, se nós machucamos alguém, não sentimos vontade nenhuma de ir lá pedir perdão, pedir desculpa, se não sentimos nada a respeito disso, começa-se a pensar. Começa a botar na balança, começa a pensar direitinho. Quem é que está de errado comigo? Tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou perdoando, eu não estou me importando com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. É extremamente necessário fazer uma autorreflexão para não mudar, para permanecermos no amor de Cristo. É isso que a palavra de Deus vem nos orientar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo da pessoa que chora é um resultado que o Senhor Deus vai dar na nossa vida, trazendo a alegria de volta. Passa a nos dar algumas vitórias, passa a abençoar nossas vidas de maneira gloriosa, porque nós seremos consolados, seremos ajudados por Deus a caminhar. Uma outra característica importante desse texto, é o ponto segundo. O segundo ponto, porque não há sentimento de culpa. Às vezes, nós não sentimos culpa. E aí a coisa está mais séria ainda. Meus irmãos, quando um crente peca, no coração dele, ele fica incomodado. Ele tem que ficar incomodado. Se ele não está ficando incomodado, porque daqui a pouco ele está achando que aquilo que ele fez realmente não tem nada errado. Aí ele desenvolve um sentimento que não há culpa. Porque sem culpa, sem pecado. O mundo está vivendo hoje com um sentimento sem culpa. O mundo está desenvolvendo cada vez mais esse tipo de relacionamento onde ele não se considera culpado. Por isso não pede perdão, por isso não pede desculpa, por isso não tenta se reconciliar e alimenta o ódio, alimenta a raiva e alimenta a distância, viu? Não gostam de ficar perto. Não é assim conosco. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos desenvolver sentimento, a ausência do sentimento de culpa. Com certeza somos culpados. Por mais certo que nós estivermos, nós poderemos ser considerados culpados. Quando a Bíblia diz, traz a tua oferta, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, presta bem atenção no texto, hein? Se teu irmão tiver contra você, não está falando de você contra o irmão. Quer dizer que você é parte inocente. A Bíblia trata a parte inocente buscando reconciliação. É impressionante isso. Alguém me ofendeu, mas se o nosso relacionamento está afetado, se o nosso relacionamento com aquela pessoa que me ofendeu foi atingido, Jesus Cristo veio nos ensinar a buscar reconciliação. Vai ter com o teu irmão, reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. Meus irmãos, a vida cristã é coisa muito séria. É muito séria. Por isso que quando você estuda essas questões aqui na Bíblia, você pode observar certos distanciamentos da realidade cristã, bíblica, daquilo que nós estamos vivendo. E não é bom que seja assim. É necessário vivermos de uma maneira correta. E não alimentar a ideia, que eu posso realmente ter pecado contra o irmão, falar do mal contra o irmão se ofendeu comigo, aí eu sou parte culpada, tenho que ir lá pedir perdão. Se eu sou parte inocente, eu tenho que ir lá me reconciliar. A reconciliamento quer dizer voltar a termos a amizade conforme tínhamos. Se fui eu, pede perdão. Se não for, eu vim aqui porque eu quero me reconciliar. Nós somos povo de Deus, vivemos na mesma igreja. Não podemos viver de forma de brigar um com o outro. Esse tipo de pensamento tirou, meus irmãos, do discurso público palavras como pecado. Hoje em dia, as pessoas pregar contra o pecado, tem gente que está até se ressentindo. Não faz muito tempo eu ouvi de pessoas que pregam o evangelho. Mas você prega muito direto contra o pecado. Mas eu tenho que pregar contra o pecado. Vou pregar contra quem?
Jesus Cristo não odiou as pessoas, Jesus odiou o pecado. Nós temos que prestar muita atenção para evitar, meus irmãos, a desenvolver um sentimento que não há pecado. Há pecado, tá? Porque se você não se sente culpado, porque a filosofia do mundo hoje, a psicologia do mundo hoje ensina, sabe o quê? Não te culpe, tá? Não se culpe, não. Você tem que desenvolver um sentimento positivo. Eu não sou culpado. Se você pecou, Não tem inocente com quem peca, não tem. Né? Então, é muito simples. Vamos tratar de resolver. Palavras como pecado, arrependimento, contrição, expiação, restauração, redenção, são palavras que estão ficando ausentes até de púlpitos. Uma série de igrejas não está se ensinando mais essas questões contra o pecado. Não se ouve mais falar sobre arrependimento profundo da alma. Porque quando fazemos coisas erradas, nós não consideramos pecado. E isso é muito perigoso. Por isso Jesus adverte, bem-aventurados que choram. Porque o choro é um sinal de que você realmente considera determinadas coisas erradas e que fez involuntariamente, mas fez, às vezes até intencionalmente. Então nós temos que desenvolver esse sentimento para evitar viver achando que não há consequências nos nossos pecados. E há, e muita. Arrependimento, contrição. Hoje em dia você vê poucas pessoas contritas. E Deus falou que eu habito no céu dos céus, mas habito no meio de um povo de coração contrito. Essa é a realidade. Eu habito no céu, mas habito no meio de um povo de coração contrito. Um povo que quando peca, ele pensa, ele reflete, ele traz reflexões íntimas, reflexões pessoais. Ele chega diante do altar de Deus e fala, Pai, pequei contra ti somente. Estou lembrado de Davi no Salmo 51? Não, no Salmo 51, Davi deixa isso muito claro. Pai, pequei contra ti somente de maneira que serás justo no teu pensar e justo no teu julgar. Isso, meu irmão. Sentimento de arrependimento só vai existir se eu realmente sentir e sentir vergonha de ter feito aquilo. Porque, meus irmãos, essas coisas podem acontecer porque não há conhecimento de Deus. As pessoas não estão mais preocupadas em conhecer Deus. As pessoas não estão mais se desenvolvendo no crescimento de conhecer o Senhor nosso Deus, de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quanto mais próximo de Cristo nós estivermos, mais nós vamos saber quem somos. Devemos de tentar se aproximar ao máximo possível de Cristo. Viu? Por quê? Quanto mais perto dele, mais nós vamos descobrir que nós somos um povo pecador, miserável, que precisamos exatamente da perfeição dele. Nós precisamos do amor dele, porque nós não temos. Temos que desenvolver isso. E esse conhecimento está ficando escasso. As pessoas não querem mais aprender sobre Deus. Querem aprender sobre Deus aonde? No cinema? Quer aprender sobre Deus em livros, revistas e coisa mais? Só se aprende sobre Deus nas Sagradas Escrituras. A revelação divina veio aqui. Deus se revelou através da Bíblia. Por isso existe a revelação progressiva. E é o que está aqui, porque o que passar daqui não cabe aqui. As pessoas acham que o nosso Deus pode ser conhecido 100%. Isso é impossível. Mas temos que conhecer o Senhor nosso Deus. Viu? Nós temos que aprender, meus irmãos, que existe o conhecimento de Deus, o amor de Deus, né? O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Viu? A reconciliação que Deus fez conosco são coisas que nós podemos desenvolver entre nós. Agora, nós temos conhecido isso? Não. Aí a pergunta que é, você tem chorado pelos seus pecados? Como eu vou chorar pelos meus pecados se eu nem sequer sei o significado da minha ofensa? Se eu nem sei até onde eu ofendi? Se eu não sei até onde eu agredi? Se eu já pedi essa noção todinha de pecado, de coisas erradas? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo coisas erradas, perdemos a noção, esquecemos, ficamos agressivos. Temperamentos exageradamente fortes, né?
Quando eu olho para Daniel, a oração de Daniel lá no capítulo 9, versículo 8, do profeta Daniel, eu observo lá uma coisa muito interessante, muito importante para a vida do crente. A honestidade de Daniel diante de Deus. Quando Daniel faz a oração dele, preste bem atenção na oração dele. Ele diz, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Ele, quando ele olhou para o Senhor Deus, o povo de Israel tinha pecado, desde os príncipes, os governos, todo mundo pecou. Daniel vai fazer a oração dele, a única palavra que Daniel tinha para falar foi com ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. É isso que pertence para nós, porque nós realmente erramos. Sabíamos o que tu queria, sabíamos o que a tua palavra exige de nós, sabemos o que a igreja exige de nós, sabemos o que o santo e eterno Deus exige de nós através da Escritura Sagrada e fizemos errado. O Senhor sabe o que cabe a nós? Vergonha. Ficar com a cara vermelha, de vergonha, envergonhado. A nós pertence o corar de vergonha. E não foi só ele, não. Ele falou, a nossos reis. Os reis têm que ficar envergonhados. Viu? Aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Bem-aventurado Daniel. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado aqueles que têm o senso, tá, de honestidade diante de Deus e não querer atribuir a outras pessoas, mas atribuir a si mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha bom senso. Ele sabia que foi ele que pecou. Meus irmãos, isso tem aumentado demais. Você vai conversar com as pessoas hoje, meu irmão, o que está acontecendo? Não, está tudo bem comigo. Como é que está tudo bem? Meu irmão, você está deixando de ir na igreja. Meu irmão parou de dar dízimo. Meu irmão parou de visitar. O irmão não se visitam mais, não se conversam. Às vezes a gente encontra pessoas dentro da própria igreja, mesmo um de cara feio com o outro. O que está acontecendo? Não tem nada demais, não. Está tudo certo entre nós. Não estamos admitindo. Admita, sermos humildes. E quando chegar na hora de orar no chão lá, botar o joelho no chão, falar com o Senhor, falar, Pai, estou envergonhado, hein? Fiz o que era mal perante ti. Errei. Errei mesmo. Meus irmãos, como a vida fica melhor. Você já tentou se livrar de uma culpa? A vida fica boa, hein? Já tentou se livrar daquela pessoa, aquelas coisas que te ofendem, que você não dorme, né? O crente é assim, se o crente brigar e não pedir perdão ou não for reconciliar, ele passa a viver mal. Ele vive mal. Não vem dizer para mim que não, porque vive. O verdadeiro crente não se sente bem enquanto não resolver aquilo. Mas resolver de acordo com Cristo. É ir lá mesmo sentar. Como é gostoso você ir lá sentar, pedir um perdão, sentir que a pessoa perdoou, né, e te abraça com de coração sincero. Ou quando alguém vem te pedir perdão e você realmente perdoa de coração. Que bênção, revigora. Traz alegria de volta. Porque essas coisas são doentias. É ruim de ter. Sim, meus irmãos. Bem-aventurados que choram. Sabe quem são os homens que choram? É o homem que haverá de arrepender-se. Na verdade, já começou a se arrepender. Interessante, né? Está lá em Mateus 26, 75, você vai entender isso aí. O homem que haverá de se arrepender será esse. Meus irmãos, no nosso terceiro ponto, nós vamos chegar. As lágrimas são reveladoras. Pode ter certeza, tá, meus irmãos? Porque quando nós conseguimos viver uma vida sem sentimento de culpa, nós não vamos chorar. Se nós procurarmos viver a nossa vida sem desenvolver o amor, sem permitir que ele esfrie, vigiando em oração, nós não vamos usufruir da bênção gloriosa que as lágrimas trazem. Sim, meus irmãos, as lágrimas têm uma mensagem gloriosa para o nosso coração. As lágrimas são reveladoras. As lágrimas revelam o quanto que você ama, o quanto você gosta de uma pessoa. Tem pessoas que quando
quando aquela pessoa que ofende ou talvez discute, ou acontece qualquer coisa errada, e ela se afasta da gente, a gente se pega sozinho, sentado, fica com saudade dela, né? Às vezes amigas, colegas, antigos, né? Que se ofende. Aí você chora, você fica de longe pensando, poxa vida, tem que mudar isso. É um sofrimento, viu, meus irmãos? É um sofrimento desnecessário. Por isso o amor é o melhor remédio do mundo para qualquer tipo de sentimento, para qualquer tipo de coisa ruim do coração. Se existe um remédio para coração excelente, chama-se o amor. O amor que perdoa. Aquele amor que perdoa o filho que estava nas drogas e voltou para dentro de casa. O amor que perdoa aquele filho que fez tudo de errado e volta. É o amor do pai do filho pródigo, que está todo dia lá na esquina esperando a volta do filho. Porque ele chora, as lágrimas são reveladoras. As lágrimas revelam sentimentos, as lágrimas revelam a paixão. Sim, meu irmão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o que diz o Senhor Jesus Cristo, né? O amor revela tristeza por ter sido derrotado pelo pecado. Às vezes o nosso pecado é muito forte, é terrível, né? Estamos salvos, sabemos, conhecemos, mas ele está lá na carne, está lá, é danado, viu? E às vezes fica difícil de lutar, e às vezes nós nos rendemos. E quando um crente, quando um filho de Deus se rende ao pecado, ele foi derrotado. E depois que ele cai em si, ele olha e aí ele chora. Isso mesmo. Porque as lágrimas vão revelar que ele foi derrotado pelo pecado. Quando falo em lágrimas assim, eu sempre me lembro do Pedro. Quando Pedro deu de frente com a realidade, ele descobriu que tinha pecado. Ele chorou profundamente, amargamente. Lágrimas amargas foram aquelas lágrimas de Pedro. Porque ele amava de Jesus demais. Ele negou Jesus. Você vê o que o pecado faz? Negou Jesus. Mas não dá Pedro, não sei nem que o Pedro estava com a cabeça aquele dia. Estava feio a cruz pro lado do Pedro, mas Jesus Cristo teve que usar esses princípios para poder melhorar o Pedrão. O Pedro, quando sai lá em Atos dos Apóstolos, saiu um pregador lá, 3.000 convertidos só num sermão. Pregou de novo mais 2.000. Olha, instrumento na mão de Deus tem que ser preparados por Deus. O diamante só vai, meus irmãos, ser bonito depois que for polido. Nunca esqueçam isso. Ele só vai ser valoroso quando for polido. A vida do crente é isso que está aí. Quando um crente peca e ele chora sinceramente, Jesus levanta ele. As lágrimas, meus irmãos, elas revelam o amor e a compaixão pelas pessoas. Por isso que as lágrimas são verdadeiras, as lágrimas são reveladoras. Já se pegou olhando para alguém que chorou por causa de outros? Você já chorou por causa de outros? Não é por causa da perda, não. Que isso também traz grande quantidade de lágrimas. Mas nós estamos falando aqui a pessoa que você perde, mas que ainda está vivo. A pessoa que você perde a amizade, que você perde o companheirismo, que você perde, né, a confiança. Pode-se perder muita coisa. O amor é altamente atingido por isso. Viu? Elas revelam o amor e a compaixão pelas pessoas. Jesus, quando ia chegando na cidade, vendo a cidade, ele chorou. Por quê? Ele olhou para as pessoas. Ele tá vendo a cidade ser destruída. Ele está vendo lá o Tito Vespasiano cercar toda a cidade e entrar com o exército dentro, derrubar as muralhas, partir para cima, acabou com tudo. Mataram a mulher grávida, eles se esconderam dentro do templo. O exército entrou dentro do templo, matou todo mundo que estava lá dentro. Sim, Jesus olhou para aquela cena e ele chora porque ele amava. Jesus amava profundamente, ele ama profundamente. E nós somos herdeiros desse amor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O homem que há de se arrepender é o homem que chora. Se você for a pessoa que chora pelos seus pecados, você é a pessoa que há de se arrepender. Inclusive já começou a arrepender-se.
Meus irmãos, as lágrimas, elas são reveladoras no sentido de que aquilo que nós fizemos não ficamos satisfeitos e por isso já começamos a caminhar para o arrependimento. Isso, queridos, bem-aventurados que choram. Jesus Cristo, ele é poderoso nas suas palavras. Existe muita coisa no nosso coração, no nosso relacionamento. A vida cristã, queridos, ela é um envolvimento de coisas, de pensamentos, né? Que nós temos que estar constantemente de joelho na presença de Deus, constantemente orando, buscando, para evitar, meus irmãos, levantar maus juízos, não ficar torcendo para as pessoas caírem, né? Porque às vezes quando ouço de crentes, falando de outro crente, falando de outro crente, falando levantou a queda, daqui a pouco morre. Né? Que é isso? Não é por aí. Por isso, meus irmãos, muitas bênçãos não têm sido derramadas. Muitas bênçãos não podem ser compartilhadas conosco da parte do Senhor. Porque nós ainda não estamos prontos a amar, a perdoar, a reconciliar, a andar junto e chorar pelo nosso pecado. Tem coisas que nós fazemos, meus irmãos, que realmente tem que derramar lágrima, né? Tem que derramar lágrima, ficar triste, viu? As lágrimas são reveladoras, tá? E que revelam a felicidade espiritual, porque será consolado, perdoado. Meu irmão, às vezes nós pecamos e nós choramos pelo nosso pecado, mas nós temos uma promessa. Confessai o vosso pecado, porque ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda iniquidade. Isso aí é consolo. Isso aí é um motivo de alegria, de felicidade. Aí nós vamos chorar de fato, porque estamos felizes, alegres, perdoados, alimentados pela esperança e a comunhão com Deus. Nós temos que estar constantemente vigiando a nossa vida espiritual, meus irmãos. Sabem por quê? Porque daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos estar morando, nós vamos estar vivendo com Ele. E aqui na Terra, se existe uma coisa que faz uma diferença terrível, faz uma grande diferença sobre o mundo de hoje, é o amor. Sim, meu irmão. Se o mundo olhar para uma igreja que ama, que se amam entre si, olhar para um povo que não somente amam-se entre si, mas que também amam os de fora, não faz discriminação, não faz como Simão fez lá, se este fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Jesus vai e puxa a orelha dele. Queridos, vamos olhar para as pessoas de forma diferente. Jesus perguntou para Simão, Simão, vês esta mulher? Eu faria a mesma pergunta. O que você vê nas pessoas? Simão viu uma prostituta, Simão viu uma mulher ali que estava fingindo na cabeça dele. Né? Simão viu um monte de coisa errada. Jesus olhou para ele e falou assim, pois é, Simão, eu entrei na tua casa, nem sequer você me deu um ósculo santo, aquele beijo no rosto, você não me deu, e ela beija meus pés com lágrima. Como que nós estamos olhando para as pessoas? Discriminando. Tem oportunidade de ajudar, ajuda. É isso que a palavra de Deus nos traz. Alimentando, meus irmãos. As lágrimas são extremamente reveladoras. Alimentam a nossa esperança. Coisa boa, como eu já disse aqui agora mesmo para os irmãos. Nós, de fato, é bom você perdoar, é você ter esse sentimento de que não está feliz com o pecado. E não é só estar feliz com o pecado, é também ter um pensamento, ter um sentimento de não querer lidar com o pecado sem resolver o pecado. Meus irmãos, o nosso pecado foi resolvido na cruz pela graça e misericórdia de Deus, lá na cruz. Então, quando eu peco, a Bíblia me ensina, vá lá e peça perdão, confessa o teu pecado. Se você pecou contra o irmão, vai ter com o teu irmão. É ou não é? Vá lá, ajuda o irmão, ajuda aqueles que estão mais fracos. É o que a Bíblia ensina, a gente parece que está ensinando utopia. Não estamos, não. Não tem nada de utopia aqui, não. Aqui tem realidade do Evangelho. É por isso que o Evangelho é eficiente. Ele não só prega o amor, ele vive o amor. Ele chora pelos seus pecados. Por isso ele é diferencial. O mundo nunca precisou de tanto amor como precisa agora, ao ponto de Jesus dizer que naqueles dias o amor de quase todos esfriará.
Nós estamos falando aqui num processo de esfriamento. Você sabe o que quer dizer esfriar lá no grego desse texto? Assoprar. O amor de quase todo esfriará. Sabe por que esfria? A pessoa fica assim, ó, assoprando. Já tentou esfriar uma batata quente? É assoprando. Agora, quando você pega esse contexto e leva para o texto, você vai observar uma coisa. É um processo. Vai haver muitos ventos ao contrário da nossa realidade cristã que vai fazer de tudo para esfriar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a igreja, o nosso relacionamento com o próximo. Sim! Os ventos que estão vindo por aí são ventos que vão esfriar. São questões, coisas que vão acontecer, que nós vamos concluir que Deus não está mais no comando, que Deus não gosta mais de mim, e o amor se esfriará de quase todos. Querido, como nós estamos nos sentindo com o pecado? Não buscamos pecar. Crente não vive em procura de pecado. Crente não vive em pecado. Crente peca, porque é pecador. Peca, mas se arrepende. E uma outra característica importante com relação ao pecado. Não vá para lá orar dizendo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Crente não pode ter multidão de pecado. Crente peca, pede perdão, não fica comemorando. Vai pedir perdão no atacado. Né? Já ouvi oração assim, pedindo perdão no atacado, caminhão cheio de pecado. Crente não vive assim. Pecou, pede perdão. E faça esforço para não pecar. Ouviu? Faça esforço. Ora bastante, procura a graça de Deus. Desenvolva sentimentos de repúdio contra o pecado. Sabe por que o pecado traz consequência? Para nós não amarmos o pecado. Por isso que o pecado tem consequências graves. Para nós não gostarmos de pecar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pela bênção de Deus, pelo perdão, pela misericórdia, pelo aquele espírito de alegria que nós temos, de felicidade. Aquelas bênçãos vindas de Deus. Meus irmãos, você sabe o que impera no céu? O amor. Passará dom, passará profecia, passará língua, passará tudo. Mas tem uma coisa que não vai passar. É o amor. Esse vai para lá com o céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe cada vez mais. Porque lá em Filipenses está escrito assim, entendem em vós mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Prestou atenção? Entendem? Em Filipenses 2,5. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele nos amou e nos amou até o fim. Chora pelos teus pecados. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Júnior pediu, irmãos, orem por mim. Sexta-feira está marcado o meu teste. No momento estou bem, mas tenho que ficar em casa até o resultado sair. Júlio da Lene? Isso. Orar pelo teste. Meus irmãos, nós vamos orar agora, encerrando esse momento de culto na presença do nosso Deus eterno, pedindo as bênçãos dele para todos. E também gostaria que os irmãos orassem pela nossa aniversariante Aline, a Aline do Júnior, tá? Que também está pedindo oração, porque amanhã ele vai fazer o teste, né? E que Deus abençoe a vida dele, e com certeza estará abençoando. E agradecer a Deus pela vida da Aline, que concedeu a ela mais um ano de vida. E o Gilberto também, que está já em recuperação. E por todos aqueles, ó, que o Senhor Deus tenha abençoado no decorrer da vida da igreja. Oremos então, amados. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente, porque a tua palavra santa e poderosa, Senhor Deus, tem nos moldado, tem nos feito, Senhor Deus, olharmos para nós mesmos, olharmos para nossos próprios sentimentos, as nossas dificuldades, com o teu olhar, ó Pai, vendo as nossas vidas, aonde devemos melhorar, aonde devemos crescer, aonde devemos ser repreendidos. Nós te louvamos por isso, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós. Obrigado por tantas bênçãos derramadas, Deus eterno.
Te louvamos também, ó Deus, agora nesse instante, pela alegria que Tu nos dás, por mais um ano, ó Deus, que Tu dás para a Aline, mais um ano de vida. Continua abençoando-a, que ela seja sempre esse referencial na sua casa de mulher crente, que ela esteja sendo bênção na vida dela, no trabalho, em todos os lugares que está, no seio da sua família, e que a Tua mão poderosa, ó Pai, esteja guardando-a, fortalecendo-a, trazendo alegria, paz, amor no coração, e que Tu, Senhor Deus, esteja abençoando a sua casa. Também te pedimos, ó Deus, para o Júnior, o marido dela, que amanhã, Senhor Deus, a respeito dos seus testes, nós pedimos que Tu esteja presente, como sempre estás, que Tu vá, Senhor Deus, no coração, dê a ele tranquilidade, dê a ele paz, que tudo vai correr, ó Deus, a favor da Tua misericórdia, da Tua graça, a respeito da vida dele e também das nossas. Abençoe, Senhor Deus, o Júnior, que ele continue também, ó Deus, firme aí na Tua palavra e continue constantemente buscando, Senhor Deus, a Tua santa presença. Perdoe o nosso pecado, fortaleça a Tua igreja e as pessoas que nos ouvem através da live. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Pai. Boa noite a todos os irmãos.